Graças e paz, irmãos. É uma honra estar aqui nessa manhã de domingo, junto com os irmãos, para estarmos juntos, aprendendo um pouco mais acerca da palavra de Deus. Nós vamos estar iniciando com uma oração. Eu peço que os irmãos estejam nos acompanhando em casa. Pai de amor, de misericórdia, aqui estamos na Tua presença e estamos agradecidos, Deus. Estamos agradecidos pela Sua bondade, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia. Estamos agradecidos por podermos estar, Pai, aprendendo de Ti, Deus. Pedimos, Pai, que o Senhor aplique a Sua palavra aos nossos corações, que o Senhor abra nossas mentes para a gente compreender aquilo que Tu quer falar conosco. E pedimos, Pai, fala conosco. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Bom, Jeremias 29, os versos de 11 a 13 dizem: Só eu conheço os planos que tenho para vocês, bondade e não maldade, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Se vocês me procurar, vão me achar, se me procurarem de todo o vosso coração. Jeremias 29, de 11 a 13. Irmãos, é para a gente uma honra estar aqui hoje, nessa manhã, conversando a respeito do reino de Deus. Mas antes de começar a nossa aula, eu gostaria de parabenizar todos os pastores batistas pelo dia de hoje. A nossa denominação batista tem um dia especial para comemorar o Dia dos Pastores, que é o segundo domingo de junho. Diferente de outras denominações que tem outros dias para comemorar, como foi o caso do dia 8 de junho, onde até muitos irmãos estavam lá, parabéns, mas não é dia batista. O dia batista, o dia do pastor batista é o segundo domingo de junho. Então, todos os pastores batistas que estão nos acompanhando nessa manhã, eu quero parabenizá-los. Bom, pode passar o primeiro slide, por favor? Há muitas pessoas que afirmam crer em Deus, mas não têm tempo para Ele. Isso porque o Deus deles é remoto e não se envolve. O Deus triuno enviou o seu Filho para a história humana, para que pudéssemos conhecê-lo como Pai. E Ele envia o seu Espírito a nos acompanhar nas diversas lutas da vida. Descobrir mais a respeito desse Deus é uma maravilhosa aventura. E é isso que nós nos propomos nessa manhã, aprendermos um pouco mais sobre Deus. Você conhece Deus? A teologia sistemática de Wayne Grudem, ele faz duas perguntas muito importantes, né? Pode passar o próximo slide para a gente ver essas perguntas. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Quanto de Deus podemos conhecer? Isso a gente vai ver uma resposta lá em 1 Coríntios 1, 21, no próximo slide. Que diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A gente descobre, através desse versículo, que o mundo não conheceu a Deus. Muitas vezes nós viemos para a igreja, nós recebemos Jesus como Salvador, passamos a congregar em uma igreja, fazemos parte de um corpo e às vezes a gente acha que isso é inato, que a pessoa já sabe o que é Deus, quem é Deus, como Deus age, como Deus se manifesta, e às vezes a gente deixa de ensinar sobre Deus, achando que a pessoa já sabe. É verdade que Agostinho, lá no início da igreja, ele falava que existe uma maneira de conhecer a Deus através da teologia natural. Mas essa teologia natural, ela é falha. Ela é falha porque o homem é falho. O homem é pecador. E isso faz com que o homem não possa conhecer a Deus na sua plenitude.
Então, nós precisamos ensinar, precisamos falar sobre Deus, precisamos ver o que a Escritura dizem sobre Deus. Aquilo que a Escritura diz sobre Deus é o que a gente deve praticar, é aquilo que a gente deve acreditar, é aquilo que a gente deve externar. Então, vamos hoje estar aprendendo um pouco mais de Deus, né? O próximo slide diz assim, ó: se pretendemos conhecer a Deus, antes é necessário que Ele se revele a nós. Paulo diz que o que podemos conhecer sobre Deus está claro às pessoas, porque Deus lhe manifestou. No próximo slide, quando falamos do conhecimento pessoal de Deus, que vem pela salvação, essa ideia fica ainda mais explícita. Disse Jesus: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Bom, daí a gente percebe que existe uma necessidade de que Deus se revele a nós, e Ele faz isso através das Escrituras. Nós vamos ver no próximo slide que a necessidade de Deus revelar-se a nós também se percebe pelo fato de que o pecador interpreta erroneamente a revelação de Deus encontrada na natureza. Portanto, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a revelação natural. Quando eu falei de Agostinho, era isso que Agostinho falava, que a revelação de Deus, ela é encontrada na natureza. O Salmo diz lá que uma noite se comunica com outra noite, uma noite revela outra noite, mas nós, pecadores, no estado caído, nós não conseguimos compreender corretamente a mensagem que a natureza está nos passando. Nós modificamos todo o entendimento. Por isso, nós precisamos ir na Escritura para saber da Escritura aquilo que nós devemos saber, aquilo que nós devemos compreender. Por isso, precisamos das Escrituras para interpretar corretamente a revelação natural. Ou seja, Deus se revela por nós através da Escritura, e nós precisamos também da Escritura para poder conhecer Deus através da teologia natural, ou seja, através da revelação natural. Então, sem a Escritura, nós não sabemos quem é Deus. Nós não podemos ter essa noção de Deus, porque o estado de pecado tira essa capacidade do homem. No próximo slide, diz: como Deus é infinito e nós somos finitos e limitados, jamais poderemos compreender completamente e exaustivamente a Deus. Diz o Salmo 145, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. O que esse Salmo está querendo nos dizer? Qual é a interpretação que a gente pode ter deste Salmo? Que Deus é grande, é muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, ou seja, nós vamos passar a vida inteira estudando sobre Deus e nós não vamos chegar a exaurir, a compreender Deus de todo. Por isso nós precisamos de tempo em tempo estar voltando a essa doutrina, a doutrina de Deus, para nós relembrarmos alguns pontos que são essenciais para o Evangelho, né? O Evangelho, ele é feito de doutrinas. Muitas vezes a gente vê pessoas, principalmente de outras denominações, que dizem que não gostam de doutrina. Não, para que estudar doutrina? Para que aprender doutrina? A gente pratica a palavra, mas ninguém pratica a palavra sem conhecer a doutrina. Nós precisamos conhecer Deus, aquilo que a gente pode conhecer, ou seja, a gente tem que estudar, reestudar e estudar mais um pouco para poder aprender pelo menos um pouco de Deus, para poder adorá-lo como Ele quer ser adorado, tá certo? O próximo versículo diz, ou melhor, o próximo slide diz: embora não possamos conhecer exaustivamente a Deus, ou seja,
nós não podemos chegar a compreender Deus completamente, ninguém pode compreender Deus completamente, mas nós podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Ele, e é isso que nós estamos nos propondo aqui, para falar coisas que são verdadeiras. O que são coisas verdadeiras a respeito de Deus? Aquilo que está na Bíblia, aquilo que a Bíblia fala de Deus, é isso que nós temos que aprender. Jesus, Ele, o próprio Jesus, nos diz o seguinte, vamos ver aqui no próximo slide. Mais um, por favor. Opa, acho que passou demais. Ficou faltando, a frase de Jesus aqui ficou faltando. Você volta uma, por favor? Tá bom, ali não apareceu, mas é João 17:3. Vocês podem ler na sua Bíblia. Eu vou ler aqui, vocês leem nas suas Bíblias. Diz assim, ó: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Né? Então, o que Jesus está falando? Olha, João, capítulo 17 de João, é conhecido como a oração sacerdotal. É aquele momento em que Jesus para orar por todos os crentes que estavam com Ele naquele momento, que estariam com Ele a seguida, e até por nós hoje, porque Ele fala, aqueles que virão a crer em mim. Então, Ele estava orando por todos nós, inclusive por nós hoje, no século 21. E Ele dá uma definição de vida eterna. O que é vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro. Então, nós precisamos conhecer esse Deus. Oséias, lá no capítulo 6, ele vai dizer, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, a gente não pode parar, a gente tem que entrar nessa marcha de conhecer a Deus e continuar buscando conhecer a Deus dia após dia, incessantemente. No próximo slide, você pode passar mais um? Ah, isso, mais um. Isso. Aqui começa a nossa lição propriamente dita. Nós tínhamos preparado essa lição para dar presencialmente. Né? Eu tinha conversado com o André, quando ele terminasse a aula dele, ele ia entregar essa pergunta, essas duas perguntas para você, essas duas primeiras perguntas. Quem é Deus para você e o que a Bíblia fala sobre Deus? Para todos os que estivessem aqui no templo, eles iam receber essa pergunta, iam responder, e hoje nós estaríamos começando nessas perguntas. A gente ia responder essas perguntas e ver como que as pessoas estão entendendo Deus e a palavra de Deus, o que a Bíblia fala de Deus. Nós não pudemos, né? Veio o decreto impediu que as igrejas se abram no domingo, e a gente não pôde. Mas isso não vai atrapalhar a nossa lição, porque a gente vai partir do pressuposto que mesmo que vocês conheçam totalmente a Deus, conheçam Deus de uma maneira firme, de uma maneira verdadeira, de uma maneira coerente com a palavra de Deus, nós sabemos que é necessário que a gente volte a essa doutrina de tempos em tempos, para que a gente possa solidificar esses conhecimentos. Então, essa parte não vai ficar defeituosa. Por quê? Porque nós vamos partir desse pressuposto, que mesmo que vocês conheçam, nós precisamos consolidar essa doutrina. O próximo verso, próximo slide. Então, neste curso bíblico, que são 2 dias, nós vamos falar hoje, aí no próximo domingo estará o Azaf Borba, né, o cantor Azaf Borba, vai estar ministrando a EBD, e no dia 27, se eu não me engano, a gente retorna falando de uma segunda parte, onde a gente vai falar mais sobre Jesus Cristo e sobre o Espírito Santo, que Deus, Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo, né? As 3 formas, as 3 manifestações de Deus. Então a gente vai falar mais no próximo módulo. Hoje nós vamos falar de Deus como Pai, apenas de Deus como Pai. O próximo slide, por favor.
Bom, Deus ama a humanidade e deseja que todos o conheçam e o busquem com um coração sincero. É por esta razão que ler a Bíblia é importante. É nela que encontramos respostas sobre Deus. Se você realmente quer conhecê-lo, então clame. O próximo slide. Ele não deixará você falando sozinho, diz o profeta Jeremias em Jeremias 33:3. Jesus também em Mateus 7 e 8, foi o tema da pregação do pastor Neto no domingo passado, então está bem fresquinho na cabeça de vocês, vocês vão lembrar com bastante facilidade. Bom, chegamos a um ponto que a gente vai pensar o seguinte: o que Deus já fez? O que Deus já falou sobre Ele mesmo? O que de Deus nós já podemos conhecer? O próximo slide vai falar sobre esse slide. Deus já se revelou à humanidade através da Bíblia. O que falta é apenas uma ação sua diante dele, um compromisso real e profundo, onde conhecê-lo será a palavra-chave. Isso deverá ocorrer por meio da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, como está lá em Hebreus 11:6. Bom, então, próximo slide, vamos ver o que a Bíblia nos mostra acerca de Deus. Próximo. Primeira coisa que a Bíblia nos mostra sobre Deus é que Deus é uma pessoa. A gente vê muita gente, ou muitas outras religiões, que tratam Deus como uma força, como, sei lá, como uma massa sem forma, mas a Bíblia nos chama, trata Deus como uma pessoa. Ele é uma pessoa. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus aparece se relacionando com as pessoas. Nós vemos isso em várias situações, lá em Adão, por exemplo, Abraão, Isaac, e virando... Pode passar o outro slide. Ainda, Jacó, Moisés, Josué, Samuel, Davi, Pedro, Paulo e os demais discípulos. Deus trata conosco de uma maneira pessoal. Ele não é uma energia cósmica, como alguns dizem, um ser distante e indiferente aos nossos problemas e lutas. Energia não fala, não se relaciona, energia não salva. A Bíblia é totalmente contra o conceito panteísta, o qual é uma doutrina que afirma que Deus é literalmente todas as coisas. Quando você responde que Deus é tudo para você, aquela pessoa que está te ouvindo não sabe o que você está falando. Porque Deus, quando a gente fala que Deus é tudo, você pode também estar significando que Deus é nada. As pessoas, há religiões por aí que acham que Deus se manifesta nas árvores, nos animais, no céu, nas estrelas, no sol. E isso não é uma verdade. Deus, ele é um ser pessoal que quer se relacionar conosco de uma forma concreta. A gente vê que ele ia na viração do dia para conversar com Adão todos os dias. Hoje, nós também precisamos estar atento a isso para estarmos conversando com Deus. Você pode escolher o horário, né? Adão tinha vamos dizer assim, uma data, uma hora certa para conversar com Deus. Sempre na viração do dia, volta das 6 da tarde, ele estava ali conversando com Deus, batendo aquele papo amistoso com Deus. E você? Qual é a hora que você conversa com Deus? Você precisa conversar com Deus. Você precisa gastar tempo em oração. Conversar com Deus é orar. Bom, esse ensino que diz que Deus é uma força, está em tudo quanto é natureza, ele não se encontra na Bíblia. Pelo contrário, nela aprendemos que Deus é um ser pessoal. Tanto no Antigo como no Novo Testamento,
Deus aparece se relacionando com as pessoas. O próximo slide, por favor. A segunda coisa que nós aprendemos através da Bíblia é que Deus é santo. O que isso quer dizer? A santidade é a perfeita bondade de Deus, sendo a soma de todas as suas qualidades morais. Este é o atributo mais maravilhoso de Deus, pois o distingue das suas criaturas. Bom, nós somos santos no sentido de sermos separados para Deus. Nós somos santos no sentido de sermos separados para Deus. Mas só Deus é santo no sentido de ter toda a santidade. Você me traz um copo d'água, meu amor? Só Deus é santo no sentido de não possuir nenhum pecado, de não ter nenhum contato com o pecado. A Bíblia nos ensina que Deus é santo, confirmando que Ele é perfeito, puro e que jamais muda. Como vemos em Tiago 1,17, que diz: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia a posição. O que Deus causaria? A escuridão. Ninguém pode estar na presença de Deus de qualquer forma. Obrigado. Sendo necessário que a pessoa busque a santificação. Nós vimos, há alguns domingos atrás, a Nelly falou sobre isso durante pelo menos 2 domingos, a respeito de santificação. Nós tivemos aqui, acho que foi em fevereiro, um congresso sobre santificação, mostrando da importância da santificação na vida do crente, né? E por que isso é importante? Isso é importante porque Deus é santo, e para nos relacionarmos com Ele, nós precisamos buscar essa santificação. É claro que nós não vamos chegar ao ponto de Deus, de sermos totalmente santos, mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar a santificação. Nós precisamos estar buscando a santificação. O nosso relacionamento com Deus é feito através dessa busca. Quando nós estamos buscando santificação, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós estamos dizendo para Ele que nós queremos estar na presença dEle. A pessoa deve ir a Deus da maneira que está, mas em atitude de arrependimento, pois ela somente nele encontrará força para abandonar o pecado. Quando buscamos ser santos como Deus e estamos procurando fazer a sua vontade, nós encontramos Deus nesse relacionamento. Então, buscar a santidade é estar também se relacionando com Deus, é estar demonstrando através de atitude que nós nos importamos, nós queremos esse relacionamento. Então, a segunda coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que Ele é santo. Essa santidade perfeita vem de Deus. Você pode passar mais um slide? Esses são os textos que falam da santidade de Deus. Vocês anotem e leiam depois, por favor. Pode passar mais um slide? A terceira coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que Ele é criador, ordenador e sustentador do mundo. O que isso quer dizer? Todas as coisas foram criadas por Deus. Todo o universo depende única e exclusivamente dEle. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Salmo 33:6 diz:
também revela esta verdade. Por meio da sua palavra, o Senhor fez os céus. Pela sua ordem, ele criou o sol, a lua e as estrelas. Você percebe que o texto nos diz que a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis, versos 1, de 1 a 3. Isto é o mesmo que dizer que o mundo estava um caos. Então Deus criou, ordenou e sustentou o mundo. Reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, porque se existimos é por causa dele. Então, Deus é o Criador, Deus é o ordenador, Deus é o sustentador de todas as coisas. Quando nós falamos, lá em Tiago tem uma palavra que diz que a palavra tem poder, a nossa palavra tem poder. E muitas vezes as pessoas confundem esse poder com o poder criador. E aí criam doutrinas, que são doutrinas de homens, que não tem nada a ver com Deus. Porque, segundo a palavra de Deus, só Deus tem o poder criador. Só Deus tem esse poder. Então, a terceira coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que Ele é criador, ordenador e sustentador do mundo. O próximo slide. No próximo slide a gente vai ver que Ele é também transcendente e imanente. A transcendência nos fala de Deus como aquele que não pode ser comparado ao homem e aos ídolos. Ele não pode ser definido por conceitos humanos. Isto porque o homem é finito por natureza e Deus não. Qualquer ideia que façamos dele será imperfeita, pois ele não pode ser compreendido pela mente humana. Isso nós falamos lá no início. A transcendência não indica que Deus está longe do ser humano, mas que ele criou o mundo e não está dentro da sua criação. Há pessoas que acham que não precisam de Deus e vivem de acordo com a sua natureza pecadora. Infelizmente, isso pode ocorrer dentro das nossas igrejas, quando as pessoas que fingem que são bons cristãos, mas não são. Isso está no próximo slide, eu já estou adiantando aqui. Mas pode passar o próximo slide. Isso. Não podemos nos esquecer que ele é eterno e nós somos finitos. Por isso a Bíblia nos diz, não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa planta, isso ela colhe. Se plantar no terreno da sua natureza humana, no terreno ela colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Bom, falando mais um pouco mais claro sobre transcendência e imanência. Transcendência é um atributo de Deus que diz que Ele está além. Deus, Ele não pode habitar na terra, porque a terra não cabe Deus. Deus é muito maior, Ele é transcendente. Ele inunda a terra, mas Ele não habita. Ele está além. Isso é transcendência. Isso, como eu acabei de dizer, não quer dizer que Ele esteja distante. Ele não está distante. Deus é um Deus de perto. Isso é a imanência de Deus. A imanência de Deus é o atributo de Deus que diz que Deus está sempre perto. Lá nos evangelhos, tu vai ver lá que Jesus é o Deus conosco. O que é isso? O que quer dizer? A palavra Jesus, o nome Jesus quer dizer Deus conosco. Aliás, a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. E Jesus é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Isso é a imanência de Deus. É Deus presente em nossas vidas. Então, Deus é transcendente no sentido de que Ele criou tudo, mas o mundo criado não o suporta, não cabe Ele. Mas Ele também é imanente, porque Ele está conosco, Ele vive no nosso coração. Todo aquele que recebe Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo, que passa a viver, passa a fazer morada dentro dele. Isso é Deus conosco. Isso é um Deus imanente, permanentemente conosco.
no próximo slide, aliás, tudo isso que eu falei está nesses slides. Você pode passar, por favor? Mais um, por favor. Até o 5º. Aí, tá bom. A Bíblia também nos diz que Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Estes são atributos naturais de Deus. O que é um atributo natural de Deus? Atributo natural de Deus é um atributo que só Deus tem. Só Deus tem. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente e só Deus é onisciente. Ele tem todo o poder, ele está presente no sentido de que ele sabe todas as coisas, ele presencia todas as coisas e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. A onipotência de Deus revela todo o seu poder. Deus é tão poderoso que não pode praticar o mal, não pode ser tentado, não pode mentir, enganar e nem deixar de cumprir as suas promessas. Para ele não há nada impossível. Então, Deus é onipotente, mas mesmo sendo onipotente, tem coisas que ele não pode fazer. Mas por que ele não pode fazer se ele é onipotente? Por causa da sua santidade. Todos os atributos de Deus, eles estão presentes em Deus na mesma proporção. Não existe um atributo que seja maior do que o outro. Ou seja, se Deus é santo, ele está sempre apartado do mal. Ele é onipotente, mas ele não pode praticar o mal porque ele é santo. Então, a onipotência de Deus não torna um Deus tirano. Ele é onipotente, mas ele é um Deus amoroso também. A onipresença não significa que Deus ocupe espaço físico. Deus, ele não ocupa espaço físico. Porque Deus é um espírito. Para ele não há espaço nem tempo. Deus é onipresente porque presencia tudo o que ocorre no universo. A onisciência revela Deus revela para Deus tudo, ou seja, para Deus não há nada que é desconhecido. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, inclusive aquilo que o ser humano vai pensar. Né? Aquilo que a gente ainda vai pensar, Deus já sabe. O Salmo diz que ele prescruta o coração e esquadrinha a mente. Então ele sabe tudo que está no nosso coração. Às vezes nós mesmos não sabemos, às vezes nós nos enganamos, mas Deus não. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Ele sabe aquilo que está na tua mente, aquilo que você ainda vai pensar, Deus já sabe. Ele é onisciente. Mais uma vez, tudo isso que eu falei estava nos slides. Né? Você pode passar, por favor? Isso, 6º. Deus é Salvador, Redentor e Juiz. Para a gente entender essas 3 funções de Deus, que aqui são funções, lá a gente estava falando de atributo, aqui nós estamos falando de funções. O meu computador passou aqui eu tomei um susto, ele passou aqui os slides. Eu falei, peraí, eu estou falando ainda. Então, nós estamos falando de atributo. Aqui, Salvador, Redentor e Juiz são funções. Então, nós vamos falar, para a gente estudar, para a gente entender, nós vamos dividir em Antigo Testamento e Novo Testamento. Como que Deus executava essas funções no Antigo Testamento e como que ele executa agora, né, no Novo Testamento, que nós vivemos, nós estamos na Nova Aliança. Então, passa o próximo slide, por favor. Isso, Salvador. Na concepção do Antigo Testamento, Deus age como Salvador da seguinte forma: ele promete o Messias, ele promete o servo sofredor, segundo Isaías, o qual salvará o povo de Israel. Então, a função de Salvador que Deus executa no Antigo Testamento é uma promessa. Todos aqueles heróis do Antigo Testamento
foram salvos através de uma promessa, a promessa da vinda do Messias, que vai se cumprir lá em Jesus. Mas no Antigo Testamento é o quê? É uma promessa. O próximo slide. Redentor. Deus livra e redime o povo de seus pecados através do sacrifício de animais. No Antigo Testamento, Deus, ele criou um ritual para que os israelitas estivessem uma consciência daquilo que era necessário. É claro que você vai ler lá o Novo Testamento, principalmente lá Hebreus, vai dizer que o sangue de animal não poderia fazer essas coisas. Mas o que acontecia? Deus estava ensinando o povo a necessidade que aquilo pudesse ser feito. Então, a redenção era um símbolo. Qual era o símbolo? Eles faziam, através de animal, aquilo que Jesus ia sofrer. Jesus, ele se entrega como Cordeiro de Deus. Quando João vê Jesus pela primeira vez, João Batista vê Jesus pela primeira vez, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, é isso que está acontecendo aqui no Antigo Testamento. Deus está usando essa figura do sacrifício de animais para ensinar àquele povo que eles necessitavam de uma redenção. E essa redenção só poderia ser concretizada através da morte de Jesus. Próximo slide. E por fim, juiz. Como que o Antigo Testamento fala da função de juiz de Deus? Deus é extremamente justo. Nele não habita injustiça. Vemos também que Deus julgava as causas do povo de Israel através de juízes e profetas e reis. Alguns reis também estavam ali como juiz. Muito embora existiam pessoas responsáveis para isso. Bom, o que eu estou querendo dizer? No Antigo Testamento, Deus cumpria essa função de juiz através de pessoas que ele levantava. Durante um bom tempo, ele levantou juízes sobre o povo. Esses juízes eram levantados de tempo em tempo para estar julgando o povo. Todas aquela demanda do povo eram levadas para esses juízes. E os próprios juízes faziam esse julgamento. Eles também livravam o povo. Quem é que não lembra das histórias de Sansão, de Gideão, né, que eram juízes e que faziam aquilo que Deus mandava. Ou seja, se era para julgar ou se era para livrar, né, eles livravam o povo também. Então, essa função de juiz era executada através de juízes, profetas e reis. No próximo slide a gente vai ver como que essas funções acontecem no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus cumpre a sua promessa enviando o próprio Jesus para ser o Salvador. Então, aquilo que era uma promessa no Antigo Testamento, ela é cumprida no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Jesus, ele veio com essa função. O nome Jesus significa Salvador. Ele é Salvador. Ele nasceu com essa missão. Ele veio à Terra com essa missão. A missão dele, salvar a humanidade, salvar todos aqueles que o recebem como Salvador. Se você já recebeu Jesus como Salvador, então Deus cumpriu a sua função de Salvador na sua vida através de Jesus. Ele também nos livra da condenação eterna, da morte, do pecado, do medo, dos traumas emocionais. No próximo versículo diz, em Jesus Cristo temos a salvação, vida eterna, perdão, cura física e espiritual, libertação de todos os pecados, alegria, paz e etc. Os versos que falam isso estão aí para que vocês possam consultar.
O segundo ofício, né, a segunda função, redentor. No Antigo Testamento, era o sacrifício de animais que fazia a redenção, ou que ensinava para os israelitas a necessidade da redenção. No Novo Testamento, nós temos o próprio Jesus, que vai se entregar como sacrifício vivo, como sacrifício único, para, de uma vez por todas, estar redimindo todos aqueles que o recebem como Salvador. Então, a partir de Jesus, nós não precisamos mais de outro Salvador, não precisamos mais de sacrifício de animal, porque o Jesus é o Salvador. O próximo slide diz que ele pagou um alto preço em nosso lugar para nos redimir, libertar do império do mal. E no próximo verso, a última função, função de juiz. No Antigo Testamento, nós vimos que era usado juízes, profetas e reis. Agora, no Novo Testamento, nós temos um intervalo. Esse intervalo, porque Jesus diz que não veio para julgar naquele momento. Na sua primeira vinda, ele veio como Salvador do mundo. Ele veio para redimir o mundo. Mas ele prometeu voltar, e vai voltar como juiz. Então, essa função de juiz, ele vai executar quando da sua segunda vinda. E há quem diga que está muito próximo dessa segunda vinda de Jesus. Ele virá como juiz. Bom, então nós vimos aí as três funções que são cumpridas, né? Salvador, Redentor e Juiz, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E agora nós vamos ver a sétima coisa que a Bíblia fala sobre Deus. Em sétimo, a Bíblia diz que Deus é Pai daqueles que se entregaram a Jesus. A Bíblia nos ensina que Deus é Criador de todos e Pai daqueles que aceitam Jesus como Salvador. Então a gente está falando de Deus como Pai. Até agora, nós falamos apenas de Deus como Pai. Só que, quando a gente fala de Deus como Pai, a gente tem que lembrar dessas duas coisas, essas duas situações. Deus é o Pai, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que está além, Ele está acima, Ele está no céu. Ele envia o seu Filho para cumprir a função de Salvador, de Redentor e de Juiz. Mas Ele também é nosso Pai, no sentido de que nós somos adotados por Ele. Todos aqueles que recebem Jesus como Salvador, eles são dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Todos aqueles que recebem Jesus, eles recebem o direito de ser chamado filho de Deus. Portanto, aquele ditado que as pessoas dizem por aí, que todo mundo é filho de Deus, isso não é uma verdade. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como Salvador. Se você já recebeu Jesus como Salvador, eu posso te garantir, você é um filho de Deus. Mas se você ainda não recebeu Jesus como Salvador, você pode fazer isso hoje. Você pode recebê-lo como Salvador. Se você recebendo Ele como Salvador, a Bíblia diz que Deus te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Então, você pode, assim como eu, também ter um Pai no céu, que é o próprio Deus. Próximo slide diz que desta forma somos adotados por Deus. Né? Abba é um termo aramaico para pai, paizinho, o qual indica intimidade. É porque lá em Romanos 8, ele vai falar Abba, Pai. Né? No próximo slide vai falar que Jesus
na oração do Pai Nosso, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Está lá, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, na Bíblia encontramos várias referências que nos mostram a natureza paterna de Deus. Aí tem uma relação de versículos que a gente pode consultar. Mas o importante é que Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o Criador. Deus como Criador, Ele é Pai. Deus como Salvador, Ele pode ser Pai ou Ele pode ser o Filho. Deus como Redentor, Ele pode ser o Pai, mas Ele pode ser o Filho. Deus como Juiz, Ele pode ser o Pai, mas Ele pode ser o Filho. A gente vai aprender que Deus, Ele pode se manifestar tanto como Pai e também pode se manifestar como Filho. A gente vai aprender isso em breve. Bom, recapitulando. Próximo slide. Nós aprendemos hoje que Deus é uma pessoa, que Ele é santo, que Ele é criador, ordenador e sustentador do mundo. Ele é transcendente, Ele também é imanente, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é Salvador, Redentor e Juiz, e é Pai daqueles que se entregaram a Jesus. Assim, a gente cumpre essa primeira agenda, essa primeira parte, que é entender Deus como Pai. Nós vimos vários atributos de Deus. Nós conhecemos aqui um pouco daquilo que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus e a respeito de Deus. No próximo encontro, que não vai ser no próximo domingo vai ser o Asaf Borba, vai ser no dia 27. No dia 27 a gente vai voltar para a gente poder estudar um pouco mais. Em sua triunidade, o Deus eterno se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Então, até a próxima. Estude os textos que nós mostramos aqui e tragam dúvidas. Vocês podem fazer suas dúvidas através do chat e a gente vai tentar responder. Nós procuramos seguir a apostila, que é do pastor Gilson, e também a teologia sistemática atual e exaustiva de Wayne Grudem, como referência para esse estudo. Nós vamos agora orar para estarmos encerrando a nossa EBD. Oremos. Amado Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa eterna salvação. Pai, nós somos imensamente gratos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, para louvar, para bendizer e para aprender de Ti, Deus. Muito obrigado, Pai. Pedimos, Deus, que o Senhor aplique a Sua palavra aos nossos corações. Sabemos, Deus, que a Sua palavra não volta vazia, antes faz o que Te apraz. Ela sempre prospera para aquilo que ela é enviada. Por isso nós sabemos, Pai, que nesse momento, as pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir, vão entrar em contato com a Tua palavra e vão ser transformadas, porque a Sua palavra não volta vazia. Sabemos, Deus amado, todas essas coisas, mas pedimos, Deus, que o nosso coração seja essa terra fértil, que vá produzir o fruto que Tu espera, Deus. Que a gente possa, a cada dia, prosseguir em conhecer a Tua palavra, conhecer a Ti, Deus, como o único Deus verdadeiro. Porque isso, Deus, é vida eterna, é conhecer a Ti, é estarmos diante de uma doutrina verdadeira, Deus, a respeito de Ti, não inventada por homens, Deus, como a gente tem visto por aí, mas aquilo que o Senhor se revelou através da Sua Escritura, que a gente possa, Pai, estar buscando esse conhecimento através da Bíblia, dia após dia, para estarmos cada dia mais próximo de Ti. Pois nós Te pedimos essas bênçãos e nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém.